Esqueça os horrores do espaço sideral, porque os oceanos do nosso planeta são igualmente aterradores. Vamos explorar algumas das criaturas mais assustadoras das profundezas do mar. Aqui estão 15 criaturas aterrorizantes da Fossa das Marianas que você nunca viu antes. Número 15. Tunicado predador. Conheça o equivalente subaquático da armadilha de Vênus, o tunicado predador. Se você já viu uma armadilha de Vênus capturando um inseto, não será difícil imaginar como os tunicados predadores capturam suas presas. Essas criaturas vivem ancoradas nas paredes dos cânions e no leito marinho das profundezas oceânicas, predando zooplâncton e outros pequenos animais. Felizmente, ao contrário da maioria das criaturas das profundezas marinhas, os tunicados predadores só crescem até cerca de 13 centímetros de diâmetro, o que significa que estão limitados a se alimentar de pequenos seres marinhos. Observá-los comer suas presas é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Eles simplesmente ficam ali, com suas capuzes semelhantes a bocas abertas, fechando-os imediatamente quando um pobre animal é capturado por eles. Imagine o quão aterrorizante seria se essas criaturas crescessem muito mais. Outra característica curiosa é que são hermafroditas simultâneos, o que significa que podem produzir tanto óvulos quanto espermatozoides. Encontrar um parceiro não é exatamente fácil quando se passa a maior parte da vida ancorado no fundo do mar. Essa adaptação física ajuda-os a se reproduzir em condições difíceis ou quando não há outros tunicados por perto. Número 14. Monstro-galinha sem cabeça. Os pepinos do mar são equinodermos, parentes próximos das estrelas do mar e ouriços do mar. Existem cerca de 1.200 espécies deles pelo mundo, e o monstro-galinha sem cabeça é o mais estranho entre eles. Essa espécie recebeu seu nome bizarro por uma razão. Se você observar um desses pepinos do mar nadando, verá que ele se assemelha a uma galinha sem cabeça, graças às suas barbatanas semelhantes a asas. Eles se parecem com galinhas cruas antes de irem ao forno. Mas não se engane, apesar de seus nomes cômicos, são considerados criaturas marinhas incríveis. Na verdade, suas capas de super-herói, que se abrem enquanto eles navegam pelas águas, renderam-lhes um apelido muito menos embaraçoso, dançarino espanhol. Os pepinos do mar se alimentam apenas de partículas minúsculas, como algas e pequenos animais aquáticos. Assim, o fator surpresa do monstro-galinha sem cabeça se baseia apenas em sua aparência excêntrica. Essas criaturas são únicas entre outros pepinos do mar. Eles não têm a habilidade de nadar para cima, movendo-se principalmente através das correntes. Até agora, essas criaturas impressionantes só foram avistadas algumas vezes ao redor do mundo. Ainda temos muito a descobrir sobre elas e, esperançosamente, veremos mais delas na natureza em breve. Número 13. Lampreia marinha. Existem criaturas por aí que fazem você perceber que a natureza realmente é brutal. Apresentando a lampreia marinha, também conhecida como peixe-vampiro. Esta criatura semelhante a uma enguia não possui mandíbulas ou outras estruturas ósseas. Em vez disso, possui um esqueleto feito de cartilagem, o que a torna única entre outros peixes. Seu corpo estranho não é realmente a coisa mais aterrorizante sobre ela. Sua boca em forma de ventosa é o produto de pesadelos. Basta olhar para isso, e a maneira como esta criatura se alimenta é igualmente aterrorizante. As lampreias marinhas caçam drenando o sangue de suas presas. Primeiro, elas se fixam à presa usando sua boca em forma de ventosa. Depois, usam seus dentes para perfurar a carne de sua pobre vítima. Lentamente, a lampreia marinha corta as escamas do peixe e se enterra ainda mais no corpo da presa usando sua língua afiada. Uma vez segura dentro do corpo da presa, ela secreta uma enzima que impede a coagulação do sangue e bebe o sangue do pobre hospedeiro como uma sanguessuga. As lampreias podem ser encontradas no mar profundo, mas também são conhecidas por serem anádromas, o que significa que podem migrar dos rios para o mar para desovar. Isso causou problemas para muitos pescadores. De fato, desde que as lampreias marinhas surgiram nos grandes lagos, elas foram reconhecidas como parasitas e espécies invasoras que dizimam a população de peixes nativos na água doce que invadem. Até hoje, as lampreias ainda são consideradas o inimigo público número 1 para muitos pescadores, pois uma delas pode facilmente matar cerca de 18 quilos de peixe por ano. Número 12. Polvo-telescópio. O polvo-telescópio é um animal de aparência estranha que vive em profundidades entre 150 e 2.981 metros. Eles podem ser encontrados em várias regiões dos oceanos Pacífico e Índico. Essas criaturas elusivas só foram vistas algumas vezes e, até hoje, ainda estão envoltas em mistério. Assim como o polvo de vidro,
O polvo-telescópio é completamente invisível, devido à sua carne transparente e gelatinosa. Isso significa que mesmo que um raio de luz passe por eles, seus corpos não produzirão sombra. Essa característica física ajuda essas criaturas, que só crescem até cerca de 20 centímetros de comprimento, a escapar de quaisquer predadores que espreitam no abismo. A única parte não transparente de seus corpos é sua glândula digestiva e seus olhos incrivelmente estranhos, que se assemelham a telescópios. Através de seus olhos tubulares alongados que se projetam de suas cabeças, eles obtêm uma ampla visão periférica, o que lhes permite ver tanto presas quanto predadores. Por enquanto, temos conhecimento limitado sobre esta rara espécie, e devido ao seu tamanho e habitat, pode levar anos até que possamos saber mais sobre eles. Número 11. Lula vampira. A lula vampira é uma criatura das profundezas do mar que tem apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. Se estivermos falando apenas de tamanho, a lula vampira não é um monstro. No entanto, sua aparência é suficiente para assustar qualquer um. Inicialmente confundida com um polvo por causa de seus braços e falta de tentáculos, a lula vampira se revelou uma estranha combinação de lula e polvo. Esses animais possuem os maiores olhos, proporcionalmente ao corpo, no reino animal. Eles também têm um dos mantos mais ameaçadores, que escondem espinhos afiados por baixo. Acho que não é à toa que a lula vampira é chamada de lula do inferno. Elas podem não ser sugadoras de sangue como sugere seu nome, mas as lulas vampiras podem muito bem ser imortais, sendo relíquias vivas de uma antiga espécie de polvo que remonta a 165 milhões de anos no registro fóssil. Número 10. Peixe pescador. Não posso enfatizar o suficiente porque o peixe pescador é uma das criaturas mais aterrorizantes do oceano. De fato, pessoas que viram essas criaturas encalhadas na praia não querem aprender nada sobre elas devido à sua aparência horrenda. Primeiro, eles parecem criaturas saídas diretamente de um pesadelo, com seus olhos negros e dentes medonhos. A coisa mais horrível sobre o peixe pescador não é sua aparência, mas seus hábitos de alimentação e acasalamento. Essas criaturas são algumas das muitas que tiram vantagem de sua bioluminescência para capturar suas presas. Como um pescador, eles usam a isca presa às suas cabeças para pescar no abismo. Uma vez que a presa se aproxima, eles podem estender a boca para o dobro do tamanho original para acomodar grandes presas. E seu apetite horrível é apenas o começo. Os peixes pescadores grandes que você vê são as fêmeas. Elas são capazes de capturar presas maiores e parecem muito mais intimidadoras. Enquanto isso, os machos são considerados parasitas. Eles são notavelmente menores que as fêmeas e passam suas vidas constantemente à procura de uma parceira. Uma vez que encontram, eles se fixam à fêmea até se fundirem juntos, restando apenas os órgãos reprodutivos do macho. Além disso, uma única fêmea de peixe pescador pode carregar até 6 machos em seu corpo. Número 9. Polvo-dumbo. Vamos dar um tempo das criaturas aterrorizantes do mar profundo e nos encantar com a fofura do polvo-dumbo. De fato, essas criaturas são tão adoráveis que até os pesquisadores não conseguem evitar se derreter por eles. Eles vivem em profundidades extremas de até 4.000 metros, onde usam suas abas semelhantes a orelhas para nadar e se mover. E acredite, assistir essas criaturas se impulsionando com suas abas semelhantes a orelhas do dumbo é incrivelmente cativante. No entanto, nem todos eles são encantadores de se ver, com alguns parecendo um pouco mais assustadores que os outros. Número 8. Peixe-dragão do mar profundo. Com esse nome você deve estar imaginando uma criatura marinha fofa e semelhante a um dragão. Mas sinto em desapontar. O peixe-dragão do mar profundo não se parece em nada com os dragões fictícios que conhecemos. Essas criaturas possuem rostos incrivelmente feios, com olhos vazios e dentes afiados e serrilhados como agulhas. No entanto, ainda há uma razão para serem chamados de dragões. Esses peixes são os únicos que podem gerar e ver luz vermelha. A maioria das criaturas no oceano gera luz azul, porque ela penetra mais profundamente na água. No entanto, ter uma luz vermelha significa que o peixe-dragão do mar profundo pode ver outros peixes enquanto permanece invisível nas profundezas da água a mais de 180 metros. Essas criaturas podem permanecer invisíveis enquanto usam sua habilidade única de detecção de luz para capturar suas presas. Eu diria que eles parecem bem legais com sua bioluminescência, desde que você não os pesque da água. Número 7. Verme bobbit. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve o medo irracional de que algo agarre seu pé e o puxe para as profundezas do oceano enquanto nada no meio do mar?
Se sua resposta for sim, prepare-se para reviver esse medo, porque vou contar como o verme bobbit caça sua comida. O verme bobbit é uma das criaturas mais brutais do mar profundo. À primeira vista, o verme bobbit não parece tão assustador. Quer dizer, ele tem arco-íris em seu corpo e, se você ignorar sua aparência de inseto, até parece aceitável. Mas não se engane. Eunice afroditoas, ou verme bobbit, é uma criatura extremamente perigosa que se enterra no leito do mar, expondo apenas alguns centímetros do seu corpo para emboscar a presa. Ele usa suas 5 antenas para sentir qualquer criatura viva que passe por perto. Uma vez que detecta algo, ele fecha rapidamente a boca ao redor da pobre criatura, o que pode até mesmo parti-la ao meio, mas não é só isso. Após morder com sua boca forte e musculosa, o verme bobbit arrasta sua presa para o seu buraco. A parte mais aterrorizante é que o corpo dessa criatura marinha pode crescer até impressionantes 3 metros de comprimento. Esses caras não deem. Número 6. Peixe-dente de sabre. Habitando as profundezas oceânicas entre 488 e 1981 metros está o aterrorizante peixe-dente de sabre. Essas pequenas criaturas não se comparam aos gigantes que vagam na Fossa das Marianas, mas a proporção de seus dentes em relação ao tamanho do corpo é insana. Como você acha que ele ganhou esse nome? O peixe-dente de sabre possui dentes longos e afiados como agulhas, e um prognatismo para completar sua aparência maligna. Este peixe vai lembrá-lo dos igualmente ameaçadores piranhas da Amazônia. Assim como o minúsculo peixe carnívoro de água doce, o peixe-dente de sabre é também uma criatura altamente móvel que se alimenta de pequenos animais marinhos, como camarões e lulas. Diferentemente da maioria das criaturas das profundezas do mar que esperam pacientemente para emboscar suas presas, o peixe-dente de sabre está sempre pronto e, em vez de esperar, procura ativamente por sua comida. Sua grande cabeça e dentes afiados como agulhas permitem que ele mate e engula sua presa inteira de uma só vez. Eles podem até comer peixes que têm 1/3 do seu tamanho. Mais uma vez, temos sorte que criaturas marinhas vorazes, como o peixe-dente de sabre, não cresçam tanto quanto um tubarão. Imagine só se esses pequenos peixes crescessem até 2,5 metros ou mais e se adaptassem às águas rasas. Eles certamente dominariam o oceano. Número 5. Tubarão Frilled. Conhecido como um fóssil vivo, o tubarão Frilled é a criatura pré-histórica mais próxima que vive até os dias de hoje. Esses tubarões existem há cerca de 80 milhões de anos, o que significa que eles estiveram na Terra ao mesmo tempo que os poderosos dinossauros. Esse tubarão recebeu seu nome por causa da fileira de 6 guelras vermelhas que parecem babados ao seu lado. Eu diria que essa criatura é menos aterrorizante que os grandes tubarões brancos, desde que eles não abram suas bocas. Uma vez que o fazem, você provavelmente terá pesadelos com seu terrível conjunto de dentes. Assim como os grandes tubarões brancos, os tubarões Frilled têm 300 dentes, mas os grandes brancos são um pouco mais intimidadores. Geralmente, os tubarões Frilled ficam a mais de 600 metros abaixo da superfície, então raramente os vemos. Na verdade, só ficamos sabendo da existência deles no século XIX, quando um espécime foi capturado na Baía de Tóquio e estudado por um ictiologista alemão. Desde então, vimos apenas alguns espécimes dessas criaturas, e até hoje ainda sabemos pouco sobre eles. E agora é hora do tópico de hoje. O que eles capturaram na Fossa das Marianas chocou o mundo inteiro. Antes de conseguirmos enviar ROVs submersíveis ou robôs para a Fossa das Marianas, as pessoas relataram ocorrências estranhas na área. As criaturas que se escondem nas profundezas da fossa têm assustado muitos, incluindo pesquisadores. Segundo pescadores de águas profundas que viajam pelo Pacífico, houve muitos avistamentos estranhos ao redor da Fossa das Marianas. Alguns pescadores afirmam que viram um estranho brilho vermelho debaixo d'água, que assustou tanto a eles que decidiram deixar a área para outra localização de pesca. Também houve relatos de que essas luzes se intensificaram à medida que se aproximavam dos barcos de pesca, e de repente diminuíram, como se a criatura que produziu a luz tivesse descido de volta ao abismo. Até agora, os cientistas não conseguiram explicar esse fenômeno estranho, mas existem algumas teorias. Quando um veículo operado remotamente submergiu no abismo, capturou algo bastante aterrorizante, o que parece ser um enorme monstro, o mítico deus Cthulhu. Alguns afirmam que a foto era falsa, mas com todos os relatos de sons e sinais estranhos do oceano, não me surpreenderia se tal monstro realmente residisse em nosso oceano. O que você acha?
Como sempre, comente abaixo com a hashtag #Tópico do Dia e nos dê sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Dito isso, vamos continuar. Número 4. Lula gigante. Uma das razões pelas quais não tenho dificuldade em acreditar que existem monstros reais vivendo no abismo é a existência da lula gigante. Eu diria que essas criaturas são mais aterrorizantes que as outras. Quem não teria medo de uma criatura que tem olhos do tamanho de uma bola de basquete? Esta lula não é uma captura comum. A maior lula conhecida é chamada Architeuthis dux. Apesar de ser uma criatura massiva que pode crescer até impressionantes 14 metros de comprimento, esse grandalhão pode ser realmente tímido diante de câmeras. Para referência, imagine uma lula do tamanho de um caminhão semi-reboque. Você pensaria que uma criatura tão enorme não teria problemas em enfrentar qualquer objeto estranho que veja em seu território. Mas, surpreendentemente, elas parecem sempre evitar os ROVs subaquáticos que tentam capturar fotos delas. Até agora, só vimos várias delas algumas vezes. Afinal, elas vivem na parte mais profunda do oceano, com profundidades maiores que 600 metros. Alguns cientistas afirmam que existem outras lulas gigantes por aí que são tão altas quanto um prédio de 4 andares, mas até agora não temos evidências de que realmente existam. De repente, todas as lendas sobre o enorme Kraken fazem sentido. E se as histórias de uma criatura gigante com tentáculos destruindo navios e matando marinheiros no século XVIII realmente se referissem a uma lula gigante? O horror. Número 3. Vermes comedores de ossos. Você já se perguntou o que acontece com os restos esqueléticos de criaturas marinhas gigantes mortas? O que acontece quando uma baleia gigante morre? Sempre que um desses mamíferos marinhos perece, sua carcaça geralmente cai no fundo do oceano, atingindo profundidades maiores que 1000 metros. Lá no abismo, o corpo se decompõe lentamente e fornece alimento para um ecossistema inteiro de criaturas assustadoras das profundezas do mar. Esses vermes são um deles. Conhecidos como devoradores de ossos ou vermes zumbis, essas espécies de Osedax são as que se alimentam de esqueletos de baleias que jazem a quase 3.000 metros sob a água. Houve vezes em que um grande grupo dessas criaturas, semelhantes a plantas, foi avistado devorando um esqueleto. E acredite, vê-los de perto não é uma visão agradável. Como esses vermes são minúsculos e se assemelham a plantas subaquáticas, os pesquisadores encontraram uma maneira de encontrá-los facilmente, atraindo-os com sua refeição favorita. Para estudar esses vermes, cientistas baixam pedaços de ossos de animais, como porcos, perus e vacas, e esperam alguns meses para verificar uma quantidade enorme de Osedax devorando os ossos. Eles não são realmente ameaçadores à primeira vista, a menos que você saiba que se alimentam de matéria em decomposição. E se você gosta de mergulhar, ficará feliz em saber que também pode encontrar esses caras em águas relativamente rasas, com uma profundidade mínima de 9 metros. Quem sabe você pode até já ter encontrado com eles enquanto mergulhava? Número 2. Peixe machado de águas profundas. O peixe machado de águas profundas parece ter vivido todas as coisas ruins da vida. É um peixe de águas profundas que vive em profundidades entre 198 e 914 metros. Essas criaturas têm o corpo profundo e achatado lateralmente, lembrando a forma de um machado, o que lhes valeu o nome. Eles são frequentemente confundidos com seus parentes de água doce, os peixes machado de água doce, mas esses caras são mais fantasmagóricos com seus corpos estranhos, dentes e olhos assustadores. O peixe machado é uma das pequenas criaturas das profundezas do mar que é capaz de bioluminescência. Eles têm órgãos conhecidos como fotóforos ao longo do corpo, que produzem luz por meio de uma reação química. Pense nesses caras como vagalumes subaquáticos. Sua bioluminescência, junto com seus grandes olhos tubulares sensíveis que apontam para cima, os tornam incrivelmente eficientes na busca por alimentos, que incluem crustáceos e peixes minúsculos. Número 1. Enguia pelicano. Estou te dizendo, a enguia pelicano é uma das criaturas mais aterrorizantes do oceano e possui uma das anatomias mais estranhas do reino animal. Elas parecem uma mistura estranha de planta, serpente e pássaro. Suas cabeças e bocas são incrivelmente grandes em comparação com seus corpos finos e longos, o que as faz parecer monstros horríveis. A característica mais notável deste peixe é sua enorme mandíbula inferior em forma de bolsa, que se assemelha à de um pelicano. O apetite da enguia pelicano é adequado à sua boca massiva. Este devorador voraz usa a luz na ponta de sua cauda para atrair a presa para perto de sua boca. Uma vez que um peixe se aproxima demais, ela se lança sobre o pobre peixe e fecha sua boca gigantesca.
Esta criatura pode crescer entre 90 centímetros e 1,80 m, e sua presa se limita a criaturas marinhas pequenas e de tamanho médio. Mas, se por acaso capturarem uma presa grande, seus estômagos são construídos para se esticar e acomodar alimentos maiores. Devido ao seu grande apetite, também são conhecidas como enguias devoradoras. Essa criatura assustaria muita gente se vivesse em águas mais rasas. Felizmente, essas criaturas vivem em profundidades entre 152 e 1.828 metros, então não há chance de você encontrá-las enquanto nada no oceano. Essas criaturas são realmente aterrorizantes, mas com o tamanho e a profundidade do oceano, é possível que ainda não tenhamos descoberto a criatura mais estranha de todas. Quem sabe talvez uma criatura tão feroz quanto o megalodon exista lá embaixo, ou até mesmo uma lula colossal. Isso não é assustador? O que você achou dessas criaturas? Comente sobre outras criaturas marinhas profundas que você conhece. Também confira nosso outro conteúdo interessante que está aparecendo na tela agora mesmo, e te vejo no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!